Tua palavra esconde, guardada no meu coração. Pais, nós vamos continuar a nossa reflexão bíblica no texto de Hebreus capítulo 12, os versos de 1 a 3. Por isso eu quero voltar a ler o capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós temos meditado nesse texto e inicialmente nós vimos que o capítulo 11 nos apresenta uma lista de homens e mulheres de Deus que viveram pela fé, que são identificados no capítulo 12 como uma nuvem de testemunhas, ou seja, testemunhos de fé que estão ali para nos incentivar, nos ensinar, nos motivar. Vimos também que para sermos vencedores como eles foram, para conseguirmos deixar um legado de fé como eles deixaram, nós precisamos nos desembaraçar de todo o peso e também do pecado que tenazmente nos assedia. Por que nós precisamos nos desembaraçar desse peso? Porque nós precisamos vencer essa luta contra o pecado, não nos deixarmos dominar pelo pecado. Porque o texto vai continuar o seguinte: desembaraçando-vos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Ele diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Meus amados, nós estamos empreendendo, pela graça de Deus, a carreira cristã. E nós não podemos empreender essa carreira, nós não podemos realizá-la se nós estivermos apegados ao passado, nós estivermos apegados ao passado de pecado, da vida sem Deus. Para corrermos essa carreira, nós precisamos, de fato, estarmos com a nossa vida em Deus. Por isso a expressão corramos. E o texto vai nos lembrar que essa carreira, ela precisa de perseverança. Por que ela precisa de perseverança? Porque a carreira cristã, queridos, que não escolhemos, mas foi Deus que estabeleceu para nós, que nós não determinamos, mas Deus determinou para nós. Empreender essa carreira não é fácil. Os desafios são muitos, as lutas são muitas, e nós não podemos esquecer que é uma batalha cotidiana empreender a carreira cristã. Segundo, exige perseverança porque as tentações são muitas. No andar cotidiano da nossa vida, nós vamos ser tentados de várias maneiras. O inimigo das nossas almas vai estar o tempo todo tentando nos enganar, tentando nos afastar de Deus. O nosso coração vai estar muitas vezes sendo atraído para coisas que não agradam a Deus. Portanto, nós precisamos entender que a perseverança é fundamental para nós não desistirmos diante das lutas e nem cairmos nas tentações, abrindo mão da fidelidade à palavra do Senhor. Portanto, queridos, o texto diz corramos, mas ele coloca uma coisa que é fundamental nesta caminhada, nessa carreira cristã. Ele diz no verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Não existe vida cristã, não existe vida espiritual, não existe carreira cristã sem Cristo. Na nossa vida, sem Cristo nos libertando dos nossos pecados, sem Cristo nos redimindo, nos transformando e colocando no nosso coração a esperança viva da vida eterna. E ele diz que essa carreira precisa ter esse foco. Então entenda, o foco da nossa carreira cristã é Cristo. A Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Ou seja, a nossa vida precisa ser uma vida determinada por Cristo. Nós precisamos estar determinados a servir a Cristo, olhando só para Cristo. Isso nos lembra o episódio de Pedro andando sobre as águas para encontrar-se com Jesus. O texto diz que quando ele parou de olhar firmemente para Jesus, e ele começou a perceber a força das ondas e o vento que soprava. Diz o texto que ele começa a afundar, simplesmente porque ele perdeu o foco. E nós somos chamados por o autor de Hebreus para que
corramos a carreira cristã, mas tenhamos os nossos olhos fitos em Jesus. Por que isso é tão fundamental? Por que isso é tão importante? Porque devemos olhar firmemente para Jesus. Primeiro, porque por aquilo que ele é. O texto diz que ele é o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, tudo começa em Cristo e tudo tem o seu final em Cristo. É ele que nos gera fé no coração, é ele que nos sustenta nessa carreira cristã, é ele que vai nos conduzir até o fim. Então devemos olhar para ele por aquilo que ele é. Ele é o autor, ele é o consumador da fé, ele é o Jesus das nossas vidas. Segundo, devemos olhar firmemente para ele pelo que ele fez. Olha, o verso 3 vai dizer: o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Na verdade, eu li aqui o verso 2 ainda. Então o que é que ele fez? Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Jesus levou a nossa culpa sobre si. Jesus venceu o poder do pecado na cruz. Jesus venceu o poder do diabo na cruz. Jesus nos libertou para uma nova vida com ele. Então devemos olhar firmemente para Jesus, pelo que ele é, mas também pelo que ele fez por nós. E em terceiro lugar, devemos olhar firmemente para Jesus pelo seu exemplo motivador. Agora sim, versículo 3, ele diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos que Jesus perseverou, nós percebemos que Jesus foi fiel até o fim, nós percebemos que Jesus não abriu mão da sua obediência ao Pai, mesmo na hora mais difícil da sua existência aqui na terra. Portanto, nós devemos olhar para Jesus por aquilo que ele é, nós devemos olhar para Jesus por aquilo que ele fez, mas nós devemos olhar também para Jesus pelo seu exemplo motivador. Ele nos mostra que é possível vencer. Ele nos mostra que quando nós obedecemos a Deus, quando nós somos fiéis a Deus, nós podemos sim chegar até o fim. E o fim dessa carreira, o fim dessa jornada se chama Jesus. É olhando para ele, andando com ele, que nós vamos conseguir chegar até o fim. Por isso, querido, o tempo é difícil, as lutas são grandes, as tentações são muitas, mas o texto diz: corramos. Corramos com perseverança e não deixemos de olhar para Jesus. Não olhe para aqui nem para acolá, não olhe para esse nem para aquele. Olhe simplesmente para Jesus e ele vai direcionar você no caminho certo sempre e vai fortalecer você na carreira cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Pai, agradecemos porque o Senhor nos ama, porque o Senhor cuida de nós e porque a Tua palavra nos conduz seguramente naquilo que o Senhor deseja para nós. Nós queremos estar perseverantes em meio a tantas lutas e os nossos olhos sempre olhando para Ti. Nós Te louvamos por isso que o Senhor nos permite viver. Em nome de Jesus. Amém.